em oração. Queria convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho, você me escreveu Marcos, no capítulo 10. Marcos 10, do 17 ao 31. Deus tem soprado algo sobre a nossa igreja, você acredita? Amém. Eu acredito. Nos últimos 2 domingos Deus deu um direcionamento claro, e dentro do livro de Lucas, o Du pregou há 2 domingos atrás sobre quanto a nossa vida deve apontar para Cristo mais do que qualquer outro projeto pessoal. O pastor na semana passada pregou sobre o quanto o nosso coração deve estar centrado na presença de Deus, que a nossa vida eterna depende disso. Ele falou um pouco sobre a relação nossa com o dinheiro, e essa passagem também fala um pouco sobre isso. Eu falei, quando ele anunciou o tema, eu falei, nossa, eu escolhi um tema parecido, mas eu entendi, se fosse o mesmo capítulo talvez eu trocaria, mas como era uma continuidade no próprio livro de Lucas, essa passagem que a gente vai ler em Marcos, Jesus fala no capítulo 18, o mesmo trecho. Eu entendo que é uma continuidade de Deus querendo amadurecer um pensamento no seu coração. Você crê? Eu acredito. Então, Deus já falou contigo sobre o quanto a sua vida deve apontar para Ele, a sua vida deve apontar para Jesus. Deus já falou contigo sobre o quanto o seu coração deve estar focado nele. E hoje eu quero falar para você permanecer de joelhos. Vamos ler a palavra de Deus? Então, Marcos 10, a partir do 17, a minha versão diz assim: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntaram uns aos outros: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. Você pode fechar seus olhos e me ajudar em oração? Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelo Senhor ter mantido ela fiel ao longo das eras, para que hoje nós pudéssemos ouvir a tua voz através dela. Senhor, a tua palavra já falou com os meus irmãos. Somente nessa leitura, Deus,
que o nosso coração seja sensível ao Teu Espírito Santo, para que o Senhor queira nos falar particularmente, que eu seja sensível ao Espírito Santo, para que possamos, Senhor, ser uma bênção nessa terra, através da Tua voz, mais do que os nossos pensamentos, mais do que a nossa vontade, mais do que os nossos ideais, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz nessa noite, então sopra sobre nós. Todo coração, Senhor, endurecido, Senhor, eu peço que o Senhor quebre agora. Toda mente, Senhor, cauterizada, eu peço que o Senhor abra agora. Céus abertos sobre este lugar. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Essa passagem é muito conhecida. Certamente você já ouviu falar dela em algum momento. É a história do jovem conhecido como jovem rico. Você já ouviu falar dela, só que você não conhece o nome desse jovem. Certamente você conhece o nome de Pedro, certamente você conhece o nome de Paulo, você conhece o nome de Marcos, mas você não conhece o nome de alguém que era muito mais importante do que esses homens daquela época. Mas ele ficou conhecido só como jovem rico. Ninguém dá o nome dos seus filhos de jovem rico, porque ele teve uma escolha naquele dia, e a escolha dele foi ficar limitado àquele tempo, a não ter o seu nome escrito como alguém que fez a diferença nessa terra. Ele chegou até Jesus, se ajoelhou, parou para ouvir Jesus, mas voltou atrás. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Muitas pessoas chegam diante de Jesus, se ajoelham, dão os seus ouvidos para escutar, querem ouvir, querem receber algo de Jesus, uma palavra de Jesus, mas quando Jesus fala, não, aí é muito para mim, aí não, eu me levanto e eu prefiro a minha vontade e não a de Cristo. Essa é a história, eu acho que a maioria das pessoas. Hoje nós temos um país 90% cristão, 30% evangélico, mas que a gente vê muito pouco do efeito da vida de Cristo no nosso dia a dia. Muitas pessoas vivendo as suas próprias vidas, como esse jovem rico, ansiando por algo, com sede de algo, procurando respostas, e se achegam até Jesus, mas quando Jesus fala, não, acho que talvez não é assim. Por isso que a gente vê muitas pessoas se apaixonando pela palavra de Deus, se achegando, reconhecendo o amor de Deus, gostando do ambiente da igreja, mas ao longo do tempo aquilo vai se esmorecendo, passa, e a gente não dá tanta importância no nosso dia a dia. Esse jovem é muito similar a muitos jovens do nosso tempo. Talvez você não seja tão jovem e talvez você não seja tão rico, mas essa palavra é para você nessa noite. Se você ainda não entregou tudo, se falta algo na sua vida a ser entregue, essa palavra é para você. Se você já entregou tudo, glória a Deus pela sua vida. Eu tenho algumas coisas que eu preciso entregar para Jesus. Não só me acompanhe, ore por mim, peço que Cristo me abençoe. Mas se há algo que você precisa entregar ainda nesta noite, eu quero dizer, se prepare. Se prepare. Porque a vida de Pedro foi separada pelo dia da pesca maravilhosa, entre o antes e depois. A vida de Paulo foi separada pelo dia do tombo no cavalo, o encontro com Jesus. Talvez a sua vida vai ser separada por esse 9 de fevereiro. 9 ou 10? 10? 9 de fevereiro. Talvez vão falar, há um antes e um depois na vida daquele homem. Há um antes e depois na vida daquela mulher, daquele jovem. Parece que ele encontrou Jesus e nunca mais saiu do caminho de Jesus. Aleluia. E o convite que Jesus nos faz hoje é um convite ímpar. Que aquele jovem teve um convite especial, quando outras pessoas quiseram aquele convite de siga-me, venha, seja meu discípulo, aprenda do dia a dia comigo. Teve um outro jovem que pediu isso para Jesus, Jesus não deixou. O jovem gadareno Jesus chegou na sua cidade, falou, expulsou o demônio dele. Ele falou, Jesus, eu quero te seguir. Ele falou, não, o que eu tenho para você é longe, é distante. A sua porção foi essa, e você agora vai ser um missionário. Esse jovem rico, ele poderia ser tão influente na história da igreja quanto Pedro e Paulo, que Jesus chamou para perto. A palavra diz que Jesus o amou.
Ele escolheu seguir fora. Olha isso. É possível você receber do amor de Cristo e andar para longe dele. Aquele jovem se perdeu mesmo sendo amado por Cristo. E eu quero começar a falar aqui. Se você se achega, se você chegou hoje até aqui, se alguém não te obrigou, talvez sua esposa ou seu marido te obrigou, não quero, não, se você não vir, não faço janta, então eu vou para poder comer depois. Se você veio aqui hoje porque falou, não, eu quero, Jesus, eu quero um pouquinho mais, sabe, Jesus fala assim, ó, eu te amo, meu filho, você recebe, tenha consciência que Ele te ama, e o amor dele é suficiente para nos trazer para perto. Só que para permanecer, aí é contigo. Ele não obriga ninguém a permanecer de joelhos. Ele não obriga ninguém a permanecer de joelhos. Mas saiba que um dia, a palavra de Deus lá diz em Isaías 45, que todo joelho se dobrará e declarar que Jesus é o Senhor. Por bem ou por mal, nós reconheceremos. Mas aí, cada um terá um destino. E aí você escolhe o seu destino. Você está tendo a oportunidade hoje. E a questão é que Deus não precisa que você se ajoelhe. Deus não precisa. Quem precisa se prostrar, a vida que há em se prostrar, é nós que precisamos. Sabe, quando nós nos prostramos diante de Jesus, diante de Deus, e eu falo por experiência, nos 2 últimos anos, Deus tem me amassado de um jeito que parece que Ele tem algo, e Ele tem falado assim, eu te quero de joelho, eu te quero de joelho, para que você entenda, para que você, se você quer ver o que eu tenho para essa geração, é de joelho, para que primeiro você entenda quem você é, porque nós nos colocando de joelho, nós começamos a entender quem nós somos e o quanto nós precisamos dele, porque irmão, quando nós estamos de pé, queixo alto, nós achamos que nós não precisamos de ninguém, nós somos guiados pela nossa própria vida, e quando nós nos prostramos falando, Jesus, eu dependo do Senhor, não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus, eu consigo descansar e falar, eu dependo dEle, é Ele quem faz, eu reconheço o meu pecado, eu me arrependo, deixo Ele trabalhar na minha vida. Você se coloca no seu lugar. E quando nós não nos colocamos no nosso lugar, eu busco só o meu interesse, só o meu estômago que eu quero alimentar. Quantas pessoas vivem um cristianismo como esse jovem rico, só queria saber do seu reino e não do reino de Deus. Quantas vezes nós buscamos uma religião de algum bom mestre que vai nos dar uma nova bênção, uma nova provisão, uma nova satisfação, uma religião de consumo, onde eu acho, não, tudo que eu tocar vai ser meu, então eu oro apenas para mim, quando na verdade a gente serve a um Deus que abriu mão de tudo e se doou. Pensando em mim e em você, mais do que na própria satisfação. Essa é a religião cristã. Mas quando nós vemos um cristianismo onde muito é pregado para você receber muito mais, quanto mais tenho, mais quero, quanto mais tenho, mais quero, nunca há uma satisfação, há sempre uma sede. A palavra de Deus diz lá em Eclesiastes 7, versículo 8, diz que o fim das coisas é melhor que o seu início, e o paciente é melhor que o orgulhoso. O encontro com Jesus é um começo da fé, mas muita gente não tem paciência para aceitar os processos de Jesus, e pelo seu orgulho já vai buscar suas próprias soluções. O fim de um casamento é melhor que o início. Eu não falo que o fim é o encerramento dele de qualquer forma, mas a Bíblia fala que o fim é até que a morte se separe. Na morte de uns dois mostra que um casamento deu certo. O fim de uma faculdade é melhor que o início. Às vezes começamos totalmente empolgados, no meio perdendo a esperança, e a gente
é impaciente pelos processos, a gente desanima e perde todo aquele valor. Então não adianta você começar algo, junte alguns bons ingredientes, faça um bolo. Quem aqui gosta de fazer um bolo? Você faz um bolo de chocolate, aquele bolo gostoso, compra o leite em moça para fazer a cobertura. A farinha dá melhor, mas deixa ele queimar. Perca a atenção, se distraia no meio do caminho. De nada adiantou se empolgar com o começo. O importante é a paciência do processo. Assim é a nossa vida cristã. Às vezes nos empolgamos no começo, mas nos distraímos no meio com a vida cotidiana. Perdemos o nosso coração do que é eterno. Nos importamos só com as coisas passageiras. Queremos provar só das coisas desse mundo. Resultados rápidos. Tenha paciência. Tenha paciência. Eu conheço muita gente na igreja que acha que está seguindo uma boa receita, vivendo um cristianismo de joelhos só externo. Mas a hora que você vê, ao longo dos anos, o casamento acabou, os filhos se perderam, não tem uma vida na igreja, porque perdeu os processos, quer seguir sua própria vontade, quer andar sozinho, não quer andar com ninguém, não quer ser um discípulo de Jesus. Há uma diferença entre a multidão que quer ouvir as palavras doces de Jesus e os discípulos que se jogam ao caminho de Cristo. E é isso que aconteceu. Esse jovem importante, a Bíblia fala lá no livro de Lucas que ele era um homem importante. Dependendo da sua versão que você leu aí, fala que era um príncipe daquele tempo. Ele tinha tudo, tinha uma vida inteira pela frente, porque ele era jovem, tinha muitas posses e tinha importância, mas faltava algo. Ele tentou com as palavras encantar Jesus, bom mestre, com eloquência. Jesus já dá uma na lata, só Deus é bom, já mostrando para ele aonde ele estava entrando. Olha, não existe bondade no mundo se não for em Deus. Você vai sair daqui. Jesus sabia o que ia acontecer no final. A questão é que Jesus sabe quando a gente entra, para onde a gente vai. Mas Jesus tentou falar para ele, já alertando: olha, bom só é Deus. Não adianta a gente ficar procurando mestres que falam o que a gente quer. Ou a gente reconhece Jesus como Deus, como aquele que tem direito sobre a nossa vida, pois é o nosso Criador, aquele que pode falar e a gente fazer, a gente é obrigado a fazer, porque Ele tem direito sobre a nossa vida. Ou Jesus não é um bom conselheiro? Não é. Não é. Jesus, eu vi um texto ontem do Mark Schubert, falando: Deus não quer melhorar a sua vida, Deus quer que você morra para a sua vida, morra para a sua vontade, morra para os seus desejos, porque os seus desejos só te levarão até aqui, até os seus 70, 80, 90, 100 anos. Como o pastor sempre diz, quem morre duas vezes, vive duas vezes. É isso a frase, pastor? Quem nasce duas vezes, morre só uma. Quem nasce uma vez só, morre duas vezes. Se a gente morre do jeito que Jesus quer que a gente morra, a gente pode nascer por uma nova vida, uma vida que não tem que não tem restrições, uma vida que é uma vida verdadeira. E é a vida que esse jovem rico que tinha tudo ansiava. Ele tinha sede. Pode passar, por favor. O que me falta? Lá na versão de Mateus, ele fala assim, Jesus fala assim: ó, você sabe, você é inteligente, você é um dos líderes do povo, você quer ter a vida? A Bíblia fala. Ele fala sobre o decálogo, os 10 mandamentos. Você conhece os 10 mandamentos? E Jesus explora. Ele fala: Jesus, tudo isso eu tenho feito, mas o que está me faltando? O que me falta? Há uma sede no ser humano que religião nenhuma, moral nenhuma, regras nenhuma são suficientes. Que Deus nos chama para perto, meu irmão. Há uma vida só andando do lado dele. No jardim, Deus andava do lado do ser humano. O ser humano quis andar longe. Não há regra nenhuma que você siga que vai te satisfazer.
Porque é só a presença do Deus verdadeiro no seu dia a dia que satisfaz. É o gosto da bondade de Deus, do bom mestre, é Deus. O que é bom? O que é bom? Lá em Tiago 1, diz que toda boa dádiva, pode passar por favor para mim. Toda boa dádiva, pode passar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Você anseia pelo que é bom. Quem não gosta de uma boa comida? Hoje eu comi uma macarronada na casa da minha sogra, está ali no fundo, né, assim, deliciosa, é bom, é gostoso. Quem não gosta de uma boa roupa? Quem não gosta de desfrutar um dia gostoso, agradável? Quem não gosta de um bom passeio? Eu sei que você gosta, eu gosto, mas o bom de verdade é só Deus. A comida acaba, a gente tem fome de novo. O passeio acaba, a gente tem que voltar para a nossa vida cotidiana. Tudo que é bom nesse mundo, meu irmão, serve para você glorificar a Deus, porque vem dele. O talento da cozinha vem dele. As boas paisagens que você passeia vem dele. O talento de fazer boas roupas, o seu trabalho, de você fazer um serviço bem feito com as mãos, vem dele. Nós, quando provamos coisas boas, sentimos um pouco do gosto de Deus. Quando você faz um serviço bem feito no seu trabalho, as pessoas experimentam a Deus. Quando você exerce bondade dentro da sua casa, as pessoas sentem o gosto de Deus, porque tudo que é bom vem de Deus. Mesmo o ímpio, quando faz algo bom, ele tem mostrado a glória de Deus, para que todos aqueles que provem de Deus sejam indesculpáveis. A questão é que tudo acaba. E se a gente ficar correndo atrás de uma comida atrás da outra, uma roupa nova atrás da outra, uma viagem atrás da outra, uma felicidade, um riso, um reels atrás do outro, de alegria, vai faltando ar de ansiedade. A sua vida é muito melhor hoje do que daquele jovem rico. Naquela época não tinha saneamento básico, não tinha ar-condicionado, não tinha... Hoje a gente vive muito melhor que aquele jovem rico. A gente era para ser muito mais saciado, mas nunca se viu uma geração tão depressiva, tão ansiosa, com tantos medicamentos necessários, com tanto coração palpitando. Falta algo. A sociedade precisa da bondade de Deus, meu irmão. Recentemente, em uma das quartas aqui, eu trouxe uma palavra do Salmo 34. Provem e vejam que o Senhor é bom. A saciedade de provar a bondade de Deus. O pecado do ser humano mostra o gosto amargo da vida, e a gente anseia por mais. Eu quero provar mais. E quando você busca em outras coisas, em dinheiro, poder, sexo, em coisas que para te satisfazer, você vai se degenerando. O mundo tem buscado isso. A igreja não pode. Eu acho que eu passei por essa parte do slide. Que jeito que a gente tem visto, como a gente tem enxergado o reino de Deus. O reino de Deus são dois contrapontos. Jesus nessa parte está mostrando. Os discípulos não queriam deixar as crianças chegar até ele. Ele fala, não, o reino de Deus é das crianças. E esse jovem rico chega e todo mundo deixa. E Jesus fala assim, olha, enquanto os discípulos todos achavam, nossa, mas eu achei que era esse que tinha acesso pleno ao céu. É isso que os discípulos querem dizer, nossa, mas se ele não vai para o céu, ninguém vai. Porque a prosperidade, naquela época, para o judeu, era considerado que a bênção de Deus estava sobre aquela pessoa. Você tem buscado as bênçãos de Deus com aprovação. O sucesso, a gente vê muitas igrejas hoje, muitos pastores, muitos influenciadores, muitos livros, querendo lançar um evangelho de sucesso empresarial, misturando as duas coisas. Para mim não faz muito sentido, diante dessa palavra.
O Evangelho é perca. Isso não quer dizer que o Evangelho é simplesmente para todo mundo vender tudo e viver na pobreza. O pastor já explicou isso na semana passada. Houveram muitos homens de Deus que foram abençoados pelo dinheiro. A questão é onde está o seu coração. A questão é que Jesus fala, amando esse discípulo, ele fala: você chegou aonde eu queria, jovem. Você sabe que mesmo você achando que desde a sua adolescência cumpre tudo, falta algo, porque você não consegue cumprir tudo. Você conhece os 10 mandamentos? Tu conhece? Você conhece os 10 mandamentos. Os 4 primeiros dizem a respeito de Deus. Os 6 últimos dizem a respeito ao nosso próximo. É por isso que a lei se resume entre amar a Deus todo o nosso coração, os 4 primeiros, e o próximo como a nós mesmos, os 6 últimos. E qual é o primeiro mandamento? Você craque da escola dominical. Só diante dele te prostrarás. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Só Ele, só Deus é o dono do nosso coração. O que acontece é que esse jovem rico não tinha isso. Apesar dele ser um ótimo religioso, apesar do Brasil ser um ótimo religioso, apesar do símbolo do Brasil ser o Cristo Redentor de braços abertos, Deus não é o nosso único Deus. Jesus leu o coração daquele jovem e falou: o seu Deus é a sua posse. Enquanto você não me tiver como primeiro no seu coração, você não vai ter a vida. A sua vida vai estar sempre faltando algo. Você vai sempre atrás de um novo bom mestre. E você vai de mestre em mestre e não vai adiantar. Você vai de igreja em igreja, você vai de mensagem em mensagem, você vai de compra atrás de compra, você vai atrás de aprovação atrás de aprovação, relacionamento atrás de relacionamento. Não vai adiantar, meu irmão, que o seu coração não está em Deus. Para aquele jovem, só era possível se ele deixasse tudo, porque ele tinha que ser algo radical, tirar algo do seu coração, e ali o tesouro dele estaria no céu. O tesouro dele, Jesus não fala assim, ó, vende tudo e traz aqui para mim. Jesus fala isso? Vende tudo e abençoa o meu ministério. É isso que Jesus fala. Vamos aqui, glória a Deus. Jesus fala assim, olha, jovem rico, Deus te abençoou até agora para você abençoar a igreja. E a gente vai fazer uma divisão aqui. Os apóstolos vão conseguir ser sustentados. Seria uma bênção. Imagina se Jesus falar assim, olha, legal, gostei de você, gostei que você quer se entregar mais, você vai ser o mantenedor do ministério de Jesus. Jesus podia falar isso para ele ou não? Podia. Havia mulheres ricas que mantinham o ministério de Jesus. Mas Jesus não precisa do dinheiro do jovem rico. Jesus não precisa do meu e do seu dinheiro. Jesus não precisa do meu e do seu dízimo. Jesus não precisa do seu esforço. Não é da minha obra que Jesus precisa. O que Jesus quer é o seu coração, assim como ele queria o coração daquele jovem rico. E se aquele jovem rico continuasse com as posses dele, ele não conseguiria entregar o coração dele. Você sabe o que há no seu coração. Você sabe o que tem te impedido de se entregar totalmente para Jesus. E Jesus está te falando: é hora de entregar. É hora de se entregar totalmente. E se preciso for deixar tudo, é melhor você deixar tudo e me seguir. E vamos ver como vai ser amanhã. Se a gente for comer maná, vai ser maná. Se a gente for jejuar, vai ser jejuar. Mas seu tesouro vai estar no céu. É como o pastor falou na semana passada. Essa noite pedirão tua alma.
e aonde você tem dedicado a sua vida. Você prefere ser um jovem rico e passar a eternidade longe de Deus? Ou você prefere ser um seguidor de Jesus, ser satisfeito nele? Pode passar, por favor. A questão, meu irmão, é que nós não conseguimos cumprir os 10 mandamentos. Nunca ninguém conseguiu. Por isso que a gente precisou de Jesus. Tem um grande teólogo chamado Paul Tripp, que fala: o pecado faz com que cada um de nós seja assustadoramente autocentrado. O DNA do pecado é o egoísmo. Pecado é desejar tudo do meu modo, como eu quero e no meu tempo. O pecado acaba com as famílias. O pecado acaba com as igrejas. O pecado acaba com a sociedade. Quantos casamentos de cristãos eu vi dilacerados pelas raposinhas que entram do orgulho e do autocentrado, onde cada um do casal pensa só em si. E a gente não se sujeitando a Jesus, a gente não se sujeita a ninguém. E eu aí não sendo paciente com o outro. Lembra Eclesiastes? Melhor é o início, melhor é o fim do que o início. No seu casamento, na sua relação com os seus filhos, se você não é paciente, você bota tudo a perder. No seu trabalho, se você não é paciente, você bota tudo a perder. Se você se enche do seu orgulho, na primeira você deixa a carne te dominar. Você briga, você ofende, você causa dissensão, causa divisão, você fofoca. E a hora que você vê, já perdeu tudo. Meu irmão, eu estou há 16 anos no ministério. Aos 16 eu me entreguei a Jesus. Eu falei, eu vou com tudo. Eu já comecei a pregar na escola. Eu falei, não há outra vida que eu quero ser a não ser Jesus. E há 16 anos eu luto com coisas no meu coração. Eu tenho que me ajoelhar. Falar, Jesus, trabalha no meu coração. Tem que segurar. Falar, Jesus, eu me prostro diante de Ti. Tem vezes que eu perco, mas depois o Espírito Santo me confronta. Eu falo, não. Eu peço perdão a quem eu ofendi. Graça, misericórdia, justiça, paz, bondade. Falta muita bondade, meu irmão. Deus te chama para essa bondade. Deus te chama para isso. O fruto do Espírito e o fruto da carne estão constantemente conflitando entre nós. A hora que chega no gabinete pastoral, a hora que chega para o líder de jovens, eu fui líder de jovens por mais 6 anos. E daí o pai chegava para mim, teve um caso que o pai chegou, a filha tinha saído de casa, a filha menor de idade tinha fugido contra a menina. Falou, João, e agora? O que eu faço? Eu falei, agora? O que eu posso fazer? Era para ter feito antes. Não é possível que dentro de casa você só percebeu isso lá na frente. Eu conheci a família, gente sincera que se ajoelhava a Deus. Mas se a gente não for intencional no amor, no cuidado, a gente vai entender o desespero. Eu conheci famílias que o homem, nossa, exemplo para mim. Eu sou crente hoje por causa dele. Crente, eu sou crente hoje. Se você está vendo pregar aqui e amar a palavra de Deus, é por causa de um homem. Família dilacerada, porque deixou de se dobrar para Jesus. Conviveu com orgulho, tratando mal a esposa a vida inteira. Tratando mal os filhos dentro de casa. Não se sujeitava, não tinha humildade. Às vezes, meu irmão, dentro da sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, você acha que você é certo. E tudo bem se você estiver certo, mas você pode acabar se tornando errado se você fizer da maneira errada. Se não, você não agir com bondade, com mansidão, com temperança, com justiça, confiando que é a mão de Deus quem faz e não a sua. Você vai botar o seu dedo de pecado e vai gerar conflito. Quando você abre uma porta, você tem que manter essa porta aberta. Quando Deus abre, é Ele quem faz, Ele mantém. Descanse em Deus.
Se você busca Deus e seu marido não, ore. A palavra de Deus fala que a esposa santifica o marido de 1 hora. A palavra chegará no coração. Se você busca Deus e a sua esposa tem andado um passo atrás, meu irmão, tenha paciência mais do que orgulho. Se seus filhos, da mesma forma, eles olham para você. Se no seu trabalho você tem sido tratado mal e você quer tratar a mesma moeda, meu irmão, você vai para um caminho enganoso. Paciência, o fim das coisas é melhor que o início. Jesus quer que a gente esteja de joelhos, porque o pecado acaba com a gente. A gente se levanta, o pecado, a gente vira carnudão, crente carnudão, pode passar. É um crente carnudo que não pode pisar no calo dele. É só ele que está certo. Ninguém mais está. Todo mundo é ruim. Qualquer outra teologia é errada. Qualquer outro pastor, qualquer outro crente, aquele lá é mais ou menos. Não. Aquele fez trabalho social, não. Mas você viu o que ele faz também? Ou a gente começa a trabalhar junto como discípulos de Deus, renunciando ao nosso orgulho. Ou a gente vai continuar de geração para geração tendo nosso trabalho esquecido. O que me falta? Cumprir regras nunca será o bastante, meu irmão. Seguir a Jesus é a chave da questão. Se jogar no caminho do discipulado de Cristo, andar falando: Jesus, eu quero ser igual a você. Jesus, eu quero ser um discípulo. Eu quero aprender do Senhor, ser manso e humilde. Não que nem esse rapaz, que Jesus falou assim: me segue. Ele falou: não, Jesus, passa a cartilha, é mais fácil. A cartilha eu sigo ali e cumpri. Eu que cumpro. Não é assim. Não é na sua força. Não é no seu braço. Quem pode ser salvo? O rico não pode. O rico não consegue ser salvo. Os ricos, nossa, mas se o rico não pode, que a bênção está sobre quem pode? Jesus fala: ninguém. A questão é que o camelo não passa pelo buraco da agulha. Não é por causa da riqueza, não, meu irmão. É porque ninguém consegue ser salvo sozinho. Só a gente reconhecendo Deus como nosso Senhor e Salvador, a gente consegue passar pelo buraco da agulha. Porque é Ele quem faz. Nosso pecado não deixa a gente passar a ser salvo. A questão é que a gente foi salvo na cruz de Jesus. A gente está sendo salvo por Ele agora. E a gente será salvo um dia eternamente. A gente foi liberto do pecado na cruz. Você está sendo liberto do pecado agora. E você será eternamente. A questão é que o presente, Deus está trabalhando no seu coração. Deus está trabalhando a salvação. Deus está trabalhando a santificação. E para isso, é joelho, cara. É joelho. Mas o nosso orgulho não deixa a gente ficar de joelho. Não é externo. É coração dobrado. Coração dobrado. Atento à voz. Falar: Jesus, o que o Senhor quer de mim no meu casamento? Jesus, o que o Senhor quer de mim com o meu filho? Jesus, o que o Senhor quer de mim no meu trabalho? Jesus, o que o Senhor quer de mim hoje? Jesus, o que o Senhor quer de mim na minha igreja? Jesus, o que o Senhor quer de mim para esta cidade? Jesus, o que o Senhor quer de mim para esse país? Não é maldizendo o nosso país, não é maldizendo a nossa cidade, não é maldizendo os nossos governantes que nós seremos abençoadores, independente da linha política que você acredita. Nós pecamos quando maldizemos o nosso país. Sabe, eu acredito que nós teríamos que ser muito mais ricos do que nós podemos ser. Eu acho que a questão é que às vezes nós nos concentramos só no benefício próprio. Enquanto nação, cada um busca só os seus interesses. O empregador só pensa no lucro dele. O trabalhador só pensa no lucro pessoal também. Ainda centenas de processos trabalhistas. Muitos querem ter benefício em cima do INSS. Mas daí o problema é o político corrupto. Muitos querem ter benefício em cima do patrão. O patrão quer ter benefício em cima do empregado. Ou a gente entende que o nosso sustento não vem da sua força, dos seus jeitinhos. A gente fala assim: não,
eu quero mudar a história do meu país, eu quero mudar a história da minha cidade, eu quero mudar a história da minha igreja, eu quero mudar a história da minha casa, porque de jeitinho em jeitinho, cada um buscando o seu próprio estômago, seu casamento não vai ser salvo, meu irmão, a sua família não vai ser salva, e você estará sempre com fome. Pode passar, por favor. John Piper fala: Deus é mais glorificado quando eu estou mais satisfeito nele. Quando eu entendo, me deleito em Deus e na bondade dele. O mundo percebe e Deus é glorificado através de alguém. E esse alguém é você. Então, para eu reconhecer a bondade de Deus, eu me prostro, eu diminuo a minha carne, para que Cristo cresça. Cresce, Jesus. Me ajuda, Jesus. Me ajuda, Jesus. Deixa Ele sondar o seu coração, como aquele jovem rico pediu: Jesus, o que falta em mim? Se você não sabe ainda, pergunta para Ele. Essa noite fala: Jesus, está faltando o quê? Deixa Ele falar. Aí a escolha vai ser sua, se você permanece de joelhos ou não. A escolha é sua. Aquele jovem escolheu. Pode passar, por favor. Aquele jovem escolheu. Aquele jovem se levantou e não permaneceu de joelhos. Eu já falei sobre um livro aqui sobre o avivamento do país de Gales. E a oração durante 13 anos de um jovem que foi o líder do avivamento era: dobra-me, Senhor. Dobra-me, Senhor. Porque se eu não me dobrar, nada vai surtir efeito. E quando ele começou a orar isso, algumas outras pessoas começaram a orar. Deus começou a fazer. Começou a fazer. E através desse jovem chamado Evan Roberts, o avivamento explodiu no país de Gales. Todo o país entrou em ebulição de paixão por Deus. Centenas de vidas, centenas de milhares de vidas transformadas. Esse avivamento pingou nos Estados Unidos. E houve o avivamento da Rua Azusa. E nós hoje somos fruto. Você é fruto do grande boom evangelístico pentecostal que teve nos anos 1900. A igreja reformada colhe os frutos até hoje do avivamento pentecostal. Você pode teologicamente discordar dos pentecostais. Nós somos uma igreja reformada carismática. Mas o grande avivamento, temor, anseio por Jesus, veio com um sopro, um refresco do Espírito Santo, de alguém que se dobrou e falou: dobra-me, Jesus. Noite após noite, dobra-me, Jesus. E a oração por 13 anos, uma santa angústia pela igreja, um zelo da presença de Deus de: dobra-me, Jesus, dobra a igreja, dobra Gales, Senhor, dê-nos Gales. Gales foi dado. Dá-nos Americanas, dá-nos o Brasil, Senhor. Mas primeiro, meu coração tem que ser teu, Jesus. Eu não sei o que eu tenho que doar, eu me jogo. Pode passar. João, o que eu faço, João? O que eu faço? A obediência vem pela fé. Não é pela obra que a gente consegue, mas é pela fé. Eu creio em Cristo como meu Senhor e Salvador. E a partir disso eu tenho o pai da fé como exemplo. Lá em Gênesis 12, se você quiser abrir, é o texto que está aqui, Gênesis 12, 1-3. Um dos grandes textos da Bíblia, Gênesis 12, 1-3. Mas Deus diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, nessa palavra, Abraão era um idólatra, ele adorava ídolos. Essa palavra era de um idólatra chamado Abraão. Nunca ninguém tinha ouvido falar dele. Ele era um pleno desconhecido. Deus, pela sua graça, fala: Abraão, eu te chamei.
Está vendo a sua zona de conforto aí? Está confortável no meio da sua família? Onde você tem prosperado? Estou te levando para outro lugar. Através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Através da sua geração. Ele tinha em torno de 75 anos. Ele e sua esposa não podiam ter filhos. Deus falou: você será pai de nações. Abraão não pensou duas vezes. Abraão se moveu e foi. Por mais que os olhos não veem, por mais que você não veja a salvação da tua família, por mais que você não veja, Jesus, por mais que você não veja perspectiva de transformação, resultados da sua doação, se doou. Abraão se doou. Porque Jesus é o fruto de Abraão. Através de Jesus, todas as famílias da terra têm a chance de ser abençoadas. A minha família, a sua família foi abençoada por causa desse homem que obedeceu através da fé. Deus te chama para a obediência através da fé. Mesmo se você não vê, mesmo que o seu corpo doa, anseie pelo pecado, mesmo que a sua língua coce para falar mal de alguém, mesmo que a sua língua coce para falar mal da igreja, mesmo que o seu coração anseie pela contenda, mesmo que o seu orgulho transpareça e você queira brigar, e você quer ser o senhor da razão, se dobre, obedeça pela fé, que Deus te chamou para ser um portador da bênção de todas as famílias da terra. É isso, meu irmão, que Deus te chama hoje, para ser um abençoador. Pode passar. Deus te chama hoje para você se dobrar e começar a ser um portador da bênção. Deus não quer que você seja um jovem rico só cumprindo alguns dogmas. Não é isso que Deus te chamou para ser. Deus não chamou uma igreja para falar assim: qual é o mínimo para eu fazer? Isso aqui é pecado ou não é? Só para eu saber se eu posso ou não posso fazer. A igreja evangélica do Brasil por muito tempo se regiu por isso. Não, é pecado esse tipo de roupa, é pecado esse tipo de comportamento, essa música, tal. O que eu posso? Não, até aqui eu posso, essa linha aqui. Então eu fiquei aqui encostadinho nessa linha aqui, ó, querendo ultrapassar a linha, mas eu não posso. Uma religião de dogma e não de coração. O que Jesus te chama é: o que eu posso entregar mais, Jesus? O que eu posso fazer mais, Jesus? Assim, aqui é o limite, eu quero mais. Quantas vezes eu preciso na igreja? Eu não sei, eu quero mais de Jesus. Quantos capítulos, qual o tamanho da minha oração por dia? Não, eu quero a presença de Deus. Faz sentido para você o que eu estou falando ou não? É o que mais, Jesus, eu posso? Até onde mais eu posso ir? Como a minha família pode ser uma maior abençoadora? Onde superabundou o pecado, superabundou a graça. A gente vê Paulo, alguém que matava cristãos, receber o nome dos filhos cristãos hoje, porque muita gente foi salva por causa dele. Meu irmão, nunca é tarde para você ser um abençoador. Esse jovem aqui, William Wilberforce, foi chamado por Deus. Ele era um jovem, um aristocrata inglês, com muito dinheiro. Deus não chamou ele para largar tudo. Ele que achou que Deus estava chamando ele para ser um pastor. Ele foi ser aconselhado com o pastor dele e falou assim: William, Deus tem algo para você, muito além do pastoreio. Deus quer você ser usado como um grande político. E hoje, o pontapé de libertação dos escravos, quem deu foi ele. Durante 20 anos, uma vida inteira, lutando pela abolição da escravatura na Inglaterra. 20 anos de uma vida lutando para ser a bênção de Deus para uma geração inteira, dentro da área que ele foi escolhido. Deus te deu dons, talentos específicos para você ser uma bênção no seu trabalho, meu irmão. Deus não quer hoje, não há outra passagem na Bíblia que Deus exige que as pessoas larguem tudo. A questão é que o coração desse jovem estava centrado em outras coisas. No que seu coração está centrado que tem impedido você de ser uma bênção para sua mulher? No que seu coração está centrado que tem impedido de você ser uma bênção para sua família?
Há muitas pessoas precisando do amor de Deus. O que seu coração está centrado, que você não tem conseguido compartilhar a palavra de Deus. Você não tem conseguido aprender mais da palavra. Quantas pessoas estão morrendo do seu lado sem ter a salvação? Deus quer que você seja uma bênção, através da bondade dele. Moisés, enquanto os israelitas foram libertos da escravidão do Egito, eles deixaram a escravidão, mas eles quiseram voltar para o Egito. Então Moisés vai diante de Deus e fala: Deus, esse povo é muito cabeça dura, me mostra os teus caminhos. E Deus revela a bondade dele. É através do conhecimento, da experiência, da bondade de Deus que a gente conhece os caminhos de Deus. É só provando a Deus que Deus conhece, que você conhece o caminho que tem para você. A questão é que Deus dá para colocar na nossa mão, às vezes, que Deus colocou Abraão. Às vezes a gente quer que Deus fale o tempo inteirinho com a gente, o tempo inteirinho. Mas Deus já falou através da Bíblia, meu irmão. Tem um monte de coisa para você fazer lá. Tem um monte de coisa. Pode passar, por favor. William Clifford teve um chamado. Uma vez Deus falou com ele, ele ficou 20 anos. Deus tem um chamado específico para você. Mas enquanto ele não fala uma palavra específica, comece pelo que ele já falou. Seja a manifestação da graça, da misericórdia. Seja um representante da bênção de Deus no seu lar. Crie filhos para a glória de Deus. Trabalhe para a glória de Deus. Não adianta a gente viver uma vida aqui dentro da igreja e as pessoas não provarem da bondade de Deus na nossa vida. Os nossos filhos não nos verem como homens e mulheres de Deus. Os nossos amigos do trabalho verem a gente como só alguém reclamão da vida. O mundo anseia por provar a bondade de Deus. Que eles provem isso na sua vida. Uma vida entregue de joelho a Deus. Deus me deu uma palavra há muito tempo sobre uma vida entregue a Deus. E nossa igreja também compartilha essa visão entre os direcionamentos específicos de Deus, sobre o que Deus nos chamou para fazer já. Se você não tem muita noção do que fazer, comece por isso. Comece se entregando a Deus. Entre o grande mandamento e a grande comissão: ame a Deus de todo o seu coração. É o A. Adorando. Se entregue mais, adore mais a Deus. Viva essa adoração no seu dia a dia. Glorifique a Deus através do seu dia a dia. Louve a Ele através das suas palavras. Magnifique a Deus. Quantas vezes você já pediu perdão por uma adoração medíocre? Se você nunca pediu perdão por não se entregar tanto na adoração, chegou a hora. Amar Deus de todo o seu coração é se entregar. Você acha que Deus tem satisfeito com uma adoração no seu dia a dia? Ame a Deus de todo o seu coração. O D, discipulado. Você se arrependeu por não ser tão maduro na fé? O pecado faz isso com a gente. A gente vai deixando de lado. O discipulado, D, discipulado. Você é tão maduro quanto Deus já te capacitou? Por quanto tempo você está na igreja, vindo domingo após domingo? E às vezes você continua errando nas mesmas coisas. Maturidade. A sua família só vai ser abençoado, o seu trabalho só vai ser abençoado, a sua igreja só vai ser abençoada se você se entregar em adoração e em maturidade através do discipulado. É isso que Deus está cobrando no seu coração. E evangelismo. Você já se arrependeu, já pediu perdão a Deus pelas oportunidades que você deixou passar de compartilhar a sua fé? João, mas eu não sei quanto tempo você está na igreja, meu irmão. Você não consegue compartilhar a sua fé ainda. Tem gente se perdendo. A gente não está falando de religião. Não está falando das pessoas mudarem de religião. As pessoas estão cansadas de religião. Mas se você não vive uma entrega totalmente a Deus, uma paixão, amar a Deus de todo o seu coração, todo o seu coração é isso mesmo que eu estou falando. É uma vida de devoção a Deus, é uma santa devoção que te faz, não, eu preciso conhecer mais. As pessoas precisam conhecer desse Deus. As pessoas passam a vida inteira frequentando culto, ouvindo pregação, lendo versículo de autoajuda da forma errada, igual o jovem rico, desde a adolescência eu for na igreja, mas não tem uma vida entregue a Deus, não tem maturidade, fica pedindo, sempre tendo que pedir conselho para os outros. E é certo a gente ver uma vida de igreja de conselhos,
Mas se a gente não amadurece, a gente não consegue compartilhar a nossa fé também, meu irmão. Deus não chamou um ministério só para o pastor. Deus chamou uma nação de sacerdotes que conseguem compartilhar a sua fé. Aproveite cada oportunidade através do e evangelize. União. Você já pediu perdão a Deus por não se prostrar, por não ser tão unido aos seus irmãos de fé. A grande comissão fala: vão e façam discípulos, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. É através do batismo a gente se une e declara ao mundo que a gente é de Cristo. A gente morre para nós e renasce através do batismo. E a gente começa a fazer parte da família de Deus. E uma família que está unida, Deus, unida. E é através dessa união da igreja que o mundo reconhece a unidade entre o Filho e Deus. A união com a igreja. Amizades espirituais é o que manterá a sua família forte no tempo da adversidade. Amizades espirituais, conversas espirituais. Seus filhos precisam de amizades aqui dentro da igreja. Se você não nutrir isso através da união aqui dentro da igreja, meu irmão, é intencionalidade, é se prostrar, é dobrar de joelhos. Estou indo para a parte prática aqui. E o S é o serviço. Amar o próximo como a ti mesmo. Você só consegue abençoar todas as famílias da terra se a gente se servir. Eu estou finalizando, eu quero chamar a banda aqui. É servindo ao mundo como se a gente gostaria de ser servido. Deus chamou para servir, meu irmão, para amar o próximo, para cuidar. A gente vê uma igreja de 90% cristão, mas muito egoísta, cada um buscando só o seu próprio coração. Deus chamou para servir no seu trabalho. Pastor Tiago Matos, da igreja Red, da Tua, Igreja Batista da Redenção, uma igreja de 12 anos, ele testemunhou sobre o quanto a igreja dele tem sido abençoada pelo serviço. Eles entenderam que a igreja dele foi chamada para servir a sociedade. Ele fala que cada membro da igreja entende isso, que ele foi chamado para ser uma bênção, e a cidade de Dayatuba tem sido transformada pelo serviço daquela igreja. Ele falou que uma vez um homem mudou de cidade e veio congregar em Dayatuba, veio congregar na cidade dele. Era uma cidade menor, o homem veio de São Paulo e ele era cadeirante. E ele falou, veio se aconselhar com o pastor, falou: pastor, eu não estou conseguindo emprego na minha área, nenhum emprego, pastor. Eu ganhava bem lá em São Paulo, aqui em Dayatuba eu não estou conseguindo emprego, recebi uma vaga de caixa de supermercado, mas vai abaixar o meu currículo, o que o senhor acha? O pastor falou assim, o pastor Tiago Matos falou para ele: irmão, se Deus te chamou para servir lá, faça o seu melhor no caixa de supermercado, independente da sua formação. Que cada pessoa que passar naquele caixa glorifique a Deus pelo jeito que você atendeu ele. Essa história foi parar depois na revista da empresa que esse homem foi contratado, porque no caixa de supermercado esse homem foi reconhecido por um grande líder de uma multinacional lá de Dayatuba. Ele falou, no relacionamento com aquele caixa, aquele homem que era cadeirante, falou: cara, eu quero você trabalhando na minha empresa, porque do jeito que você faz as coisas, eu quero que você abençoe a minha empresa. Ele foi contratado, foi requalificado, e depois ele foi capa da revista da empresa, uma multinacional, porque ele falou: eu não importa onde, eu quero servir, eu quero abençoar. Da mesma forma, ele falou que cada pessoa que entra naquela igreja, ele é chamado a servir lá dentro. Ele falou, essa história do rapaz do emprego, eu ouvi num congresso de plantadores de igreja que eu fui ano passado, o pastor, e eu acompanhei ele de perto. E daí ele falou, hoje, essa semana ele falou sobre um pastor que foi consagrado a pastor lá da igreja dele. Falou: ó, essa história eu quero compartilhar, é a última história que eu tenho para compartilhar com você aqui. Ele falou o nome do rapaz, não lembro. Ele falou: ó, esse rapaz, ele chegou há 4 anos atrás na nossa igreja, ele era pastor de uma outra denominação e discordava teologicamente. Ele chegou até aqui na nossa igreja, mas toda pessoa que chega na nossa igreja começa no mesmo patamar. Ele falou: a pessoa que mesmo que chegue pastor, a gente coloca ela para servir, não é para testar ela, mas é para ver onde está o coração daquela pessoa. E há 4 anos atrás a gente colocou esse pastor para servir, fazendo um misto quente para os voluntários que servem aqui na rede. Eles são uma igreja de 12 anos, hoje eles têm 2.000, acho que 3.000 voluntários. Só voluntários.
Ele era pastor, formação pastoral. E durante 4 anos ele ficou fazendo misto quente, pastoreando as pessoas através do misto quente. E a semana ele foi consagrado a pastor, efetivamente, e a servir integralmente no corpo ministerial lá, porque o Thiago Matos falou assim: durante 4 anos, cada misto quente entregue, não era só um misto quente, era uma palavra de consolo, uma palavra de refrigério. E a gente conseguiu ver muito além do cargo que ele tinha aqui na igreja, onde estava o coração dele. Coloca de pé no seu lugar. Pode passar para o último slide. Deus chamou essa igreja para muito mais, para uma entrega a Deus. Você conhece os propósitos da nossa igreja? Essas 5 coisas que eu falei do a Deus estão de uma forma diferente, escrita aí nos propósitos, na visão da nossa igreja. Mas Deus tem me incomodado e tem chamado a nossa igreja para um novo passo. Homens e mulheres de fé que se entregam totalmente a Deus, para que começando do seu casamento, para começando da sua casa, meu irmão, não é com outra pessoa essa palavra, não é para outra pessoa essa palavra. Essa mesma palavra eu falei para uma pessoa ontem, e essa pessoa ouviu e falou: nossa, um conhecido meu precisa ouvir essa palavra. Eu falei: não é outra pessoa, é você. Eu preciso ouvir essa palavra, eu preciso me entregar mais, porque eu não tenho adorado o suficiente, eu não tenho amadurecido o suficiente através do discipulado, eu não tenho evangelizado o suficiente, eu não tenho estado unido o suficiente através da minha igreja, eu não tenho servido o suficiente, eu não tenho estado de joelhos diante de Jesus toda vez que Jesus me fala. Eu quero me entregar mais. Jesus te chama. Ei, jovem rico, o que está no seu coração? Seu tesouro está no céu, ou você tem buscado só as coisas para o seu estômago? Você tem sido paciente ou orgulhoso? Como você vai terminar? Feche os olhos. Espírito Santo de Deus, obrigado pela tua visitação, obrigado pela tua palavra. Tua palavra diz, Senhor, que é o Senhor quem convence o nosso coração. O Senhor preparou essa noite, Senhor, para o meu irmão ouvir a tua voz e saber que é Ele quem o Senhor tem chamado para uma entrega maior, para uma devoção maior, para uma adoração maior, para que Ele seja a bênção, Senhor. Não para Ele falar: não, para mim está tudo bem, essa zona de conforto aqui está ok, eu tenho servido desde a minha adolescência, a minha experiência espiritual está ok. Não, Jesus, o Senhor tem chamado ele para um passo a mais de fé, e o Senhor tem falado, ardido no coração dele, novos passos, uma nova entrega. Se prostre diante de Deus, se entregue com toda a sua vida, renuncie ao pecado que assola, renuncie ao orgulho, à cobiça, à maledicência. Ah, Jesus, noite de entrega esta noite, noite de joelhos dobrados. Visita, Senhor, nosso coração. Fala ao nosso coração nessa noite, Senhor, que o Senhor precisa de nós, que nós não sejamos como aquele jovem que perdeu tudo, Deus, e ninguém mais conhece ou ouve falar, mas que a nossa geração seja impactada pelos joelhos dobrados do meu irmão. Que essa igreja de joelhos dobrados muda a história dessa cidade, Senhor, muda a história dessa família, muda a história, Senhor, do trabalho do meu irmão.